Pronto, então já está gravando, vamos começar a nossa aula. Nós já estamos aí da quinta ou sexta semana, né, gente? Já estamos vencendo. Eu falo assim, que quando a gente tem um curso, um semestre, algum projeto para fazer, é igual uma hipérbole, assim, ó, é aquela curva que sobe e depois desce. Se o nosso curso fosse essa hipérbole, esse desenho, assim, a gente já teria subido e já estava na descida. Agora é só ladeira abaixo, já estamos da metade para o final. E estamos vencendo, isso é que é o mais importante. A gente já entra no MConf tranquilamente. Eu já estou vendo que vocês já estão entrando no Moodle com uma facilidade, uma frequência muito maior, né? Eu acho que o segundo ciclo de disciplinas que virão, ele será muito mais fácil. As disciplinas serão muito mais fáceis, né? Eu acho que assim, a única coisa que eu lamento ainda muito é a gente não ter um sistema de conferência que a gente possa ver a carinha de cada um de vocês. Eu acho que esse vai ser o principal desafio para o segundo ciclo. Se a gente pudesse melhorar alguma coisa, seria isso. Turminha, todo mundo aí então, já, né? Nós estamos com 32 pessoas, contando aí os professores que estão aqui e os nossos monitores. Obrigada a todo mundo que está aqui hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que eu amo falar, que é Sistema Único de Saúde, o SUS. Lembra que a gente falou a semana passada, né? A gente estava falando sobre... A gente vem falando sobre o processo saúde e doença, a gente falou um pouquinho sobre, na última semana, da organização das defesas. Lembra que eu falei dos interesses de saúde coletiva, defesa de cidadania, a gente falou dos conselhos municipais de saúde. Eu comentei que nessa disciplina sempre a gente faz uma visita no Conselho Municipal de Saúde, aqui em Uberlândia. Está prevista a gente ir, nós só estamos aguardando, e assim, virtualmente, né? O Conselho Municipal de Saúde daqui de Uberlândia, ele não tem se reunido presencialmente nem virtualmente, mas existe uma expectativa que nos próximos meses vai ter. E mesmo que seja lá no segundo ciclo, lá para outubro, novembro, por mais que a gente tenha encerrado a nossa disciplina, às vezes eu peço algum dia uma aula de um professor lá na frente, só para a gente poder vivenciar e experimentar o que é estar dentro de um Conselho Municipal de Saúde. Turma, hoje nós vamos falar, antes de eu falar sobre o SUS, eu queria falar um pouquinho sobre os sistemas de saúde no mundo. Com relação aos sistemas de saúde no mundo, existem vários modelos de gestão, ou seja, modelos, as formas como eles acontecem. É importante a gente saber que nenhum país tem um modelo puro, único, só um. No Brasil é só o sistema público. Não, nós temos privado também, né? Lá nos Estados Unidos é só privado? Não, lá tem outras formas também. Né? Mas quando a gente fala assim, o sistema do Brasil de saúde ele é público, a gente está falando da hegemonia, ou seja, do principal tipo de sistema de financiamento e organização que caracteriza o nosso modelo. Né? Então, quando a gente fala que um país adota um modelo de sistema de saúde, a gente está falando, na verdade, é o sistema que predomina nesse país. Então, vamos lá. Se a gente pudesse falar os tipos de modelos principais, vamos começar pelo nosso. O nosso é um modelo que a gente chama universalista. Universalista vem da palavra universal, e universal é para todos, né? Para todo mundo. Esse modelo, que é o nosso como exemplo, ele é caracterizado pelo financiamento público, ou seja, o governo, o Estado paga, ele banca com recursos que vêm de onde? De impostos que a gente paga. A gente paga imposto em vários setores de compra, de aquisição. Em vários setores a gente tem, quando a gente faz uma compra, uma aquisição, a gente paga algum tipo de imposto. Né? E o Brasil é um dos países que a gente mais paga impostos do mundo. E o SUS busca nessa fonte de recurso, de imposto, o financiamento para pagar
as dívidas, né, e as contas que o Sistema Único de Saúde tem. O trabalhador, então, esse modelo, então, ele é caracterizado como um financiamento público, né, com recurso de imposto, e o acesso ele é universal, ou seja, para todo mundo, aos serviços que são prestados pelos fornecedores públicos, né? Os trabalhadores profissionais e não profissionais dependem do Estado, né? Pode existir outras formas de financiamento além do imposto, por exemplo, às vezes algum tipo de pagamento direto de usuário, outro insumo, mas na maioria das vezes o dinheiro vem do Estado e ele é bancado pelo nosso imposto que a gente paga. Tem outro modelo, que é o modelo do seguro social. Esse modelo, o conceito de seguro social implica num seguro no qual a participação é obrigatória. Então, o cidadão tem que pagar uma quantidade por mês e, em contrapartida, ele tem os benefícios do sistema de saúde. E essa participação ela é obrigatória, né? É o que ocorre, por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha, assim, a Samara está falando aí da filha dela que está fazendo o curso na Alemanha, né? Lá é um exemplo que a gente pode ver esse tipo de sistema de saúde, né? De modelo. O financiamento e a contribuição é dos empresários e dos trabalhadores. E, por definição, só cobrem os seus contribuintes, ou seja, quem paga e o seu grupo familiar, né? Mas está tendo uma tendência de universalização dessa cobertura, né? Outro exemplo que a gente pode falar também, que tem muito isso, é na Argentina. É muito comum na Argentina também esse modelo de sistema de saúde. Nós temos também um outro modelo, que é o modelo de seguro privado. Então, veja bem, esse modelo, ele tem uma organização bem fragmentada, bem separada, e ele não tem uma regulação pública, ou seja, o governo, ele não tem uma regulação, ele não controla esse tipo de sistema. E a situação que mais se aproxima desse modelo hoje no mundo é o sistema dos Estados Unidos. Lá, para vocês terem ideia, hoje nós temos mais de 1.500 seguros privados, que são os planos de... Aqui não tem, por exemplo, a Unimed, a Cassi, que mais? Dá um outro exemplo aí. Sei lá, no bate-papo, vamos ver. A Mil, isso, obrigada, Milena. São vários sistemas, né? Um dos países que mais tem plano privado ou seguro privado é exatamente os Estados Unidos. E o governo ele tem pouco poder sobre o controle, né? Sobre uma regulação sobre isso daí. É um sistema muito difícil, porque você depende exclusivamente para acessar um serviço de saúde, você tem que estar pagando por um plano de saúde. Né? Então, na ausência, por exemplo, de um sistema nacional de saúde, lá nos Estados Unidos, por exemplo, não tem, os americanos não têm. Eles precisam pagar por um sistema de saúde. Ou, pelo menos, eles precisam estar, por exemplo, depender, né, da sua saúde financeira, ou seja, eles precisam ter renda e estarem empregados para poderem se manterem nos planos de saúde. Teve um tempo atrás, né, mais ou menos na época de 70, que o sistema privado, esse sistema aí de saúde dos Estados Unidos, ele teve um aumento muito grande. Mas a taxa de desemprego era baixa, né? Então o custo com o plano de saúde subiu, mas o salário também subiu e a produtividade subiu. E aí o sistema continuou funcionando aí por um tempo. Mas depois da década de 70, que teve uma crise grande, os planos de saúde eles começaram a ter uma dificuldade. Os americanos começaram a ter uma dificuldade para manter os planos de saúde, né? Enfim, foram feitas diversas tentativas,
tanto no setor público quanto no privado, mas não reduziu o custo desses sistemas públicos, né? Então, algumas tentativas foram feitas aumentando o desembolso dos consumidores, né? Mas o sistema como um todo continuou com um custo crescente. E o pior, o desemprego aumentou, né? Então, o acesso para manter a mesma renda diminuiu, né? A renda dos americanos diminuiu. Com isso, o acesso aos serviços privados de saúde diminuiu também. Para vocês terem ideia, hoje, um dos maiores motivos que causadores de suicídio nos Estados Unidos é endividamento com plano de saúde privado. Porque se você tem algum problema de saúde, você acessa um hospital, eles vão te atender, eles vão cuidar da sua emergência. Só que você vai sair de lá com uma dívida que pode ser, por exemplo, de R$ 200 mil, $200 mil, por exemplo. É extremamente caro. E aí eles não têm problema. Ah, não pode pagar o dinheiro todo de uma vez, o valor todo de uma vez? Não, ok, então nós vamos dividir. E divide ao longo de uma vida, ao ponto de complicar a saúde financeira de uma família, né? E essa imagem que vocês estão vendo aí, ó, são imagens lá dos Estados Unidos de manifestações buscando. O que eles estão pedindo aqui? Pedindo, olha lá, medical care, que é o nome de um sistema público de saúde, por exemplo, da Austrália, para todo mundo. Né? Depois, com a entrada do Obama, o Obama fez um sistema público de saúde que chama Obamacare, que ele é voltado mais para aquelas pessoas que mais necessitam, né? Então, mas tem que comprovar uma dependência muito grande para conseguir ser sustentado por esse Obamacare, né? Bom, a gente não pode falar como vai ser esse sistema de saúde americano, por exemplo, daqui a 10 anos, vamos imaginar. Uma coisa é certa, né? As empresas, os lobbies das empresas vão continuar vendendo a ilusão de que um sistema de saúde baseado no lucro, com pequenas variações para manter, né, os interesses, é o ideal, enquanto a maioria dos americanos e médicos, eles se unem, né, para uma luta de um novo sistema de saúde. É um sistema de saúde difícil pelo ponto de vista financeiro, porque ele realmente é muito caro. Nós temos um outro modelo de plano de saúde, de financiamento de saúde, né? Que é o que a gente chama de assistencialista. Ele tem uma ideia inversa ao modelo universal. Eu falei para vocês que o modelo universal aqui do Brasil, por exemplo, o SUS, o direito à saúde é um direito do povo, né? No assistencialista é o inverso. Ele não é um direito do povo, mas é uma obrigação do cidadão. Então, o Estado, ele só dá assistência para aquela pessoa que é totalmente incapaz de assumir a responsabilidade individual de de cuidar da saúde. E as ações, elas são direcionadas, então, às pessoas mais vulneráveis e carentes. Eu disse, né, por exemplo, ainda nos Estados Unidos, em 2010, o governo Obama propôs uma reforma no sistema de saúde, né, para tentar controlar um pouquinho a expansão desses custos e principalmente ampliar o acesso aos serviços de saúde pela população de mais baixa renda. Mas, por exemplo, a partir desde janeiro, mais ou menos, de 2014, quando a lei passou a vigorar no país, que é essa lei do Obama, né, que é a lei do seguro de saúde acessível, todo residente dos Estados Unidos passou a ser obrigado a contratar um seguro. Então, nesse modelo assistencialista, você é obrigado, quem não está nessa lista do Obamacare, é obrigado a pagar um sistema a contratar um seguro, um plano de saúde. E somente essa população de baixa renda é que tem direito a um subsídio, né, parcial, tanto do governo federal e estadual.
mas isso também difere muito de estado para estado, né? Lá dentro dos Estados Unidos. Então vamos lá. Esses quatro são os principais modelos que a gente vê, né, no mundo. Antes de falar do SUS, né, são poucos os países que possuem um sistema de saúde público e universal como a gente tem aqui no Brasil. Se eu fosse elencar, a gente poderia falar cinco: Reino Unido, lá na Inglaterra, Canadá tem, Austrália tem também, a França e a Suécia. Então, esses cinco, junto com o Brasil, eles formam no mundo um grupo pequeno que tem um sistema público de saúde. Mas desses cinco, o Brasil é o que menos investe, ele é o pior na lista de investimento, de orçamento. Só para vocês terem uma ideia, em 2014, a União, que é o governo brasileiro, investiu 6,7% do orçamento em saúde. O que significa isso? De todo o imposto, de todo o dinheiro que a União tem, somente 6,7% foi investido em saúde. Aonde que investe mais? Em transporte, educação, no setor privado. Então, tem vários outros setores que o governo investe. Aqui no Brasil, em 2014, foi em torno de 6,7% do orçamento total do Brasil. Isso é pouco. Para vocês terem ideia, os outros cinco, eles gastam mais ou menos entre 14,9%, quase 15%, até 27,9%. Em torno de 28%, né, do orçamento do governo inteiro é investido em saúde. Então, o investimento brasileiro no Sistema Único de Saúde, ele é pequeno. E é fato, e essa é uma das principais dificuldades que o nosso SUS enfrenta. Isso faz com que o SUS fique comprometido, o atendimento ele é de baixa qualidade às vezes, falta leito, tem uma lista muito grande de espera. Todo mundo conhece uma história ruim para falar do SUS. O fulano está na fila para fazer uma cirurgia de variz e tem 5 anos. A outra está na fila 3 anos para fazer um ultrassom. Sei lá, um ultrassom abdominal. Cada um tem uma história trágica para contar do SUS, né? Mas hoje nessa aula a gente vai ver também muitas histórias que não são trágicas, que são bonitas também, né? Por conta desse financiamento reduzido e o tamanho que é o nosso país, com 200 milhões de pessoas, o cidadão brasileiro, nós ainda pagamos a maior parte dos serviços de saúde, né? A Organização Mundial de Saúde, ela fala que mais ou menos 52% do gasto com saúde no Brasil ainda são gastos por nós, pacientes. 47,5% é gasto pelo governo. Então, ou seja, a gente acaba gastando um pouquinho mais quando a gente vai, por exemplo, eu quero ir num médico e eu tô com a fila lá do SUS, tá muito grande, eu não consigo ir, sei lá, numa ginecologista, que é uma especialista. Então, eu acabo pagando uma consulta particular, e aí, quando eu gasto uma consulta, quando eu gasto num exame, isso é um investimento que eu faço na saúde, né? Então, contando tudo que a gente gasta, que o governo gasta, o brasileiro ele acaba gastando um pouquinho mais do que o governo, né? Infelizmente. Talvez se a gente tivesse um investimento do orçamento que o governo tem um pouquinho maior na saúde, a gente teria uma qualidade melhor de atendimento do sistema único. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma duvidazinha, não. Então vamos continuar. Só para falar um pouquinho, né? A gente falou desses cinco aí, do Reino Unido, que é lá na Inglaterra, a gente tem um sistema que inspirou o nosso sistema único de saúde. Ele chama National Health System. A sigla dele é NHS, N de National, H de Health e S de System. Se a gente for traduzir, é um Sistema Nacional de Saúde. Ele foi a grande inspiração para desenhar o organograma, né? E o próprio Sistema Único de Saúde que a gente tem aqui no Brasil.
O NHS ele foi fundado em 1948 e desde então existe uma rede muito grande de hospitais, de clínicas públicas, onde todos os residentes legais e também os que nasceram lá podem ser atendidos gratuitamente, né? É uma espécie de postos de saúde que existe em todos os bairros, assim como parece a nossa estratégia de saúde da família, que cada bairro tem um postinho de saúde, né? Nesses bairros, nesses centros lá na Inglaterra, no Reino Unido como um todo, tem um clínico geral que atende as pessoas que são registradas ali naquele bairro e eles encaminham para os especialistas, né? E alguns serviços não são cobrados. Por exemplo, remédio, oftalmologia, odontologia não é coberto pelo NHS, né? Para ter acesso ao sistema precisa fazer um cadastro nacional, como é aqui, a gente precisa ter um cadastro nacional, aquela carteirinha, né? E existe também lá um sistema privado, mas ele é pouco utilizado e ele não oferece a todos o que o sistema público oferece. Nos últimos anos, né, a gente tem visto realmente que esse sistema lá, o NHS, tem tido alguns cortes, né, algumas dificuldades, mas ainda assim, com os cortes lá, 60% das pessoas que moram no Reino Unido se dizem satisfeitos com o sistema de lá, de acordo com a última pesquisa que foi feita lá pelo Instituto de Pesquisa Britânico, certo? Então, isso a gente falou do NHS da Inglaterra. Deixa eu contar um pouquinho do Canadá. O sistema do Canadá, ele é exclusivamente financiado pelo Estado, ou seja, pelo governo. Então, ninguém paga pelo serviço de saúde. Todos os residentes lá, pessoas que nasceram lá, ou os residentes legais que moram lá, têm acesso aos mesmos médicos e tratamentos de quem está na rede privada. Não tem a maioria, só que a diferença é que lá não tem o servidor público, igual aqui que tem um médico do SUS. Não, lá a maioria dos hospitais e clínicas não são do governo, eles não são servidores públicos, eles são privados. Então, a pessoa que paga e a pessoa que é atendida pelo sistema público, eles vão no mesmo médico. Só que o governo subsidia, ou seja, o governo paga por aquele serviço. Então, ele vai lá naquele médico e aí o governo vai e paga para aquele médico, né? Lá também existe plano privado de saúde para cobrir serviços que normalmente não são prestados pelo governo. Por exemplo, também a oftalmologia, a odontologia. Gente, a odontologia no mundo, ela é luxo. Quando a gente fala que o nosso SUS aqui atende odontologia, é um dos únicos sistemas do mundo público que atende. Na maioria desses que a gente está falando, mesmo sendo público, eles não oferecem atendimento odontológico, né? Lá também no Canadá, por exemplo, se você quiser ficar num quarto e não ficar como se fosse na enfermaria, aí você tem que pagar esse valor, né? Lá, a maior crítica que eles falam de lá, né, quem conhece o sistema do Canadá, às vezes é a fila de espera. Em algumas ocasiões, a fila, por exemplo, para marcar o atendimento com um especialista ou para fazer um exame, mas não se compara com o tempo de espera aqui no Brasil, tá? Alguma dúvida até aqui? Posso seguir? Vou falar um pouquinho da Austrália agora. Lá na Austrália, tem um sistema que chama Medicare, que é um sistema de saúde que ele também é universal, ou seja, é para todo mundo, oferece um serviço muito amplo de saúde para todo mundo que é residente lá no país. O governo federal lá é responsável pela criação das políticas de saúde, né, regulamenta, financia também com o dinheiro que vem do imposto, igual aqui no Brasil. E além de oferecer, né, um sistema de saúde público completo também, o Medicare também ele subsidia a maioria dos medicamentos, né, diferente dos outros, e cobre grande parte dos custos dos hospitais e médicos privados quando tem alguma necessidade de um especialista, assim.
Apesar de que o da Austrália também é considerado um dos melhores sistemas de saúde do mundo, junto com o Canadá e com o Reino Unido, também tem limitação. Né? Os pacientes, por exemplo, eles não podem escolher os profissionais que eles querem tratar. Eles têm que esperar também para fazer procedimento eletivo em hospital. Eles também não cobrem procedimento, por exemplo, estético. Não presta serviço de ambulância, que aqui no Brasil tem, pelo SAMU. Não presta também, não cuida da odontologia. Odontologia também lá é privada. Fisioterapia também, né? E, bom, então falamos da Austrália. O outro que está junto com a gente também, né, que tem um sistema semelhante, é a França. A saúde pública na França, ela funciona pelo meio do SHI, que se a gente for traduzir, é um sistema obrigatório de saúde, que é um seguro universal. E ele é obrigatório. Todo mundo que mora na França é obrigado a pagar esse seguro. Os trabalhadores, eles pagam mensalmente, que é uma taxa que é descontada no próprio salário. E esses grupos que estão, por exemplo, numa situação de vulnerabilidade muito grande, aí eles têm uma cobertura por esse sistema sem a necessidade de contribuição. O usuário lá na França, né, quem mora lá, tem a liberdade de escolher um médico, né, diferente da Austrália, e o hospital que ele quer ser atendido. Os hospitais e clínicas públicas e privadas, né, eles existem, cobrem tratamentos nos dois setores. E lá inclui a odontologia e inclui medicamentos também, assim como no Brasil. Mas o paciente, por outro lado, ele precisa pagar uma pequena parcela, que às vezes é no máximo de 25%, como se fosse um sistema de coparticipação. Sabe aqui no Brasil, quando você tem aquele sistema de um plano que você paga mensalmente, é um plano mais barato, mas daí quando você faz uma consulta, você paga, sei lá, R$ 20 por aquela consulta. Vai fazer um exame? Paga R$ 4 pelo exame. Isso chama coparticipação. Então, lá na França, você pode acessar a odontologia, pode acessar exame, mas aí você paga, o paciente paga uma coparticipação. Lá também tem sistema de plano privado, né, complementar, e o sistema de saúde, certo? Deixa eu falar um pouquinho da Suécia, né, que figura então esses 5 como um dos principais países no mundo que tem grandes sistemas públicos de saúde. O sistema de saúde da Suécia, ele é universal também, para todo mundo, para o rico, para o pobre, para qualquer um, todo residente que mora lá. Legal, até um brasileiro, se vocês resolverem mudar lá para a Suécia e chegar lá e tiver legal lá, tanto na Suécia como em todos esses outros países que eu falei, todos residentes legais têm direito aos serviços de saúde lá na Suécia. E eles também são financiados por impostos que as pessoas pagam, tá? O sistema de saúde lá da Suécia cobre quase todos os serviços. Lá cobre também remédio, cobre uma coisa interessante que cobre na Suécia é atendimento domiciliar para idosos. Não sei se vocês sabem, mas a Suécia é um dos países que mais tem é o que a gente chama de país velho, né? Porque a maioria das pessoas que moram lá já estão acima de 40, 50, né? Já são idosos. E o sistema de saúde, ele vai até a casa do idoso fazer a consulta. Cobre também tratamento psiquiátrico. Nós temos um problema sério na Suécia, porque na Suécia a qualidade de vida ela é muito alta. Por incrível que pareça, as pessoas elas têm essas coisas que a gente luta muito para ter em países menos desenvolvidos, por exemplo, direito à saúde, à educação, comida, lazer. Na Suécia, isso assim, as pessoas conseguem, isso aí é o mínimo. Então, o que eles falam é que na Suécia, as pessoas elas não almejam tanta coisa, e isso causa uma certa, como que eu diria, uma certa falta de estímulo a buscar, a lutar por alguma coisa.
E o índice de suicídio na Suécia é um dos mais altos do mundo, talvez por essa falta de necessidade de lutar por grandes objetivos na vida. Porque lá tem tudo, lá tem saúde, tem educação, tem lazer, e as pessoas acabam ficando entediadas, enfim. Existe uma linha que explica um pouco esses suicídios na Suécia. É estranho, né, a gente pensar isso, mas é a verdade. Então, então eu falei então que lá no sistema de Suécia eles cobrem, né, o tratamento psiquiátrico. Lá também cobre odontologia, cobre oftalmologia, né? Mas da mesma forma como lá no Canadá e na Austrália, as pessoas têm que pagar uma pequena parcela. Então, por exemplo, um clínico geral custa em torno de US$ 14 por paciente. Então, ele dá uma pequena contribuição, como se fosse uma coparticipação. Bom, então eu falei um pouquinho mais do 5 antes de falar do nosso Sistema Único de Saúde. Nosso Sistema Único de Saúde, é conhecido como SUS, ele é uma formulação política, ele iniciou lá na nossa Constituição Federal, em 88, e ainda é um sistema que está em construção, né? Ele é relativamente novo, né? Se a gente for pensar aí de 88 para cá, 98, 2008, 2018, ele tem em torno de 30 anos. É um sistema de saúde relativamente novo, né? Nesse formato que ele está. E a gente já falou, né, que a semana passada, né, quando a gente falou sobre os conselhos municipais de saúde, né, a gestão do SUS, a forma como é pensada no SUS, ela é pública, ela é compartilhada, né, ela tem participação de toda a sociedade. A gente falou do Conselho Municipal de Saúde, por exemplo, aonde acontecem todas as decisões relativas à saúde pública. A composição, metade dos conselheiros é composto por usuários, pessoas que usam o SUS, 25% é pelos prestadores de serviço e 25% pelos próprios trabalhadores e profissionais. Então, essa é mais ou menos a gestão do SUS, de maneira bem simplesinha, assim. Uma coisa importante... Professora, Oi, pode falar, Jaqueline. prestadores e o outro, qual que é a diferença? Eu fiquei confusa. Deixa eu voltar aqui. Prestadores e Prestadores de trabalhadores. serviço, tá? Prestador de serviço é quem presta serviço para o SUS. Então, às vezes, por exemplo, o SUS paga para um laboratório fazer um exame. Às vezes é mais barato para ele pagar o laboratório, sei lá, vamos imaginar, aqui em Uberlândia tem ali o IPAC, o Sabim. Então, coleta o sangue lá na unidade de saúde, mas o sangue, ele é examinado, é feito o exame lá no Sabim, por exemplo, né? O antigo Entendi. IPAC. Então, É como esse é se um prestador. terceirizasse. Isso, exatamente. Entendi. Mas Obrigada. quem paga o exame é o O SUS, SUS. tá? Uhum. Então tá, Isso, obrigada. nada. Então, vamos lá. Se a gente pudesse fazer um desenho assim, né, dos princípios do SUS, seria esse desenho que vocês estão vendo aí. São os princípios, né, que vocês estão vendo aí, são princípios filosóficos do SUS, né, aquilo que prega o SUS, é o que caracteriza o SUS e também as diretrizes, né, do SUS. Então, olha lá, ele tem universalidade. Se eu não me engano, o próximo slide eu vou falar de cada um, acho que vou até passar que vai destrinchar. Isso, olha lá. Universalidade é um dos princípios do SUS. A universalidade significa o seguinte: o SUS ele é universal, ele é para todos. É para o rico, é para o pobre, é quem mora no centro, é para quem mora no bairro. É para o branco, é para o preto, é para o indígena, é para todo mundo. Ele é universal. Então, isso é o que caracteriza, é a principal característica do nosso Sistema Único de Saúde. É para todo e qualquer cidadão. Todo mundo tem direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde, e até como os contratados pelo poder público, certo? É uma das grandes características. Integralidade. Integralidade
é outra característica, outro princípio filosófico do SUS. Integral é todo. Então, por exemplo, a gente vê o paciente como um todo. Não eu separar por partes. Integralidade é isso. Cada pessoa é um todo indivisível. E ele é integrante de uma comunidade. Então, se uma pessoa adoece num bairro, o SUS, um dos princípios dele é identificar esse indivíduo na comunidade, para cercar as possíveis disseminação de doenças. Não é simplesmente tratar um indivíduo que vai lá, mas, em tese, aquela unidade de saúde tem que olhar onde que essa pessoa está, o que aconteceu naquela família, naquelas casas próximas, naquele bairro, naquela comunidade, né? Então, todas as ações de promoção de saúde, de proteção, de recuperação, elas também formam todo indivisível, né? Elas não podem ser compartimentadas. Isso é uma ideia, né? Assistência integral do Sistema Único de Saúde. Outra característica muito linda, eu acho, do SUS é o princípio da equidade. O que é o princípio da equidade? Veja bem, equidade é diferente de igualdade. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A equidade, o sinônimo de equidade, vou até escrever aqui no bate-papo. Equidade é igual. Quando a gente vem na cabeça equidade, a palavra que tem que vir na minha cabeça, quando eu falo equidade, é justiça. E é diferente de igualdade. Às vezes a gente confunde muito esses termos. Veja bem, se eu tiver, vamos pensar aqui, ó, R$1.000 na minha mão. Nós temos dentro dessa sala nossa 10 alunos. Então, eu tenho R$1.000 e nós temos dentro dessa sala 10 alunos. Se eu usar o princípio da igualdade, quanto cada aluno vai receber? Eu vou dividir os R$1.000 para os 10 alunos. Se eu usar o princípio de igualdade, escreve aí para mim no chat quanto cada aluno deveria responder. Deveria receber. Beleza, Jaqueline, R$100. Isso é o princípio de igualdade, certo? O princípio do SUS é de equidade. O que significa equidade? A equidade, ela tem dois eixos. Um eixo horizontal é o seguinte: eu vou depositar? Não, viu? Uma pinóia, foi só um exemplo. Ai, ai. Então, olha lá, o princípio da equidade, ele tem dois eixos. O primeiro, horizontal, é a dar a todos o mínimo básico à vida. E um vertical, em pé, assegurar ações àqueles que mais necessitam. Tem um desenho que eu tenho certeza que vocês já viram ele na internet. Ele anda muito popular. Eu acho que é o próximo slide. Olha aí. Veja bem essa foto. Nós temos 3 pessoas querendo assistir um jogo de futebol americano, eu acho, ali do outro lado. Ou beisebol, sei lá, acho que é beisebol. Veja bem, o princípio da igualdade é o que vocês estão vendo do lado esquerdo. Eu tenho pessoas de estaturas diferentes que querem assistir. E o princípio da igualdade me fala o seguinte: dá um caixotinho do mesmo tamanhozinho para cada um. Eu estou sendo justa? Responde para mim se eu estou sendo justa. Está sendo justa porque deu um para cada um. Mas não quer dizer que a necessidade seja essa, né? A gente precisa estudar o caso individual. Exatamente. Então, na verdade, quando eu dou um pacotinho, um caixotinho para cada um, eu estou usando o princípio da igualdade e eu não estou usando o princípio da justiça. Por quê? Deixa eu falar o porquê. Quando eu dou um caixotinho para cada um,
eu estou aumentando a desigualdade. Tá vendo esse primeiro menininho que tá aí? Ele é o mais alto. E quando eu dei um caixotinho para ele ficou mais alto ainda que todo. Ele conseguiu ver um pouquinho o jogo. O pequenininho ali, o baixinho, não fez diferença nenhuma para ele. Eu usei o princípio da igualdade, eu dei 3 caixotinhos do mesmo tamanho para cada um. Agora, quando eu uso o princípio da justiça, da equidade, aí eu vou dar mais a quem precisa mais. Então, quando eu dou 2 caixotinhos para o mais baixinho, um caixotinho para o meio e nenhum para o que não precisa, eu estou tratando com justiça. Eu estou diminuindo a desigualdade social. Eu estou diminuindo desigualdade. Aí eu estou usando o princípio da justiça. Entenderam a diferença? Do que é igualdade e do que é equidade? São palavras que parecem muito, tá? Mas elas são bem diferentes. Essa é minha já, que é a minha também, Keila. Então vamos lá, vamos para frente. Aí a gente chegou para falar um pouquinho do SUS. Veja bem. Isso que vocês estão vendo aí na tela é a carteirinha do SUS, né? O cartão SUS. A saúde no Brasil, gente, ela tem avanços assim históricos, como a descentralização. O que é a descentralização? O SUS, o principal chefe do SUS está lá em Brasília, que é o ministro da Saúde. Mas quando a gente pensa na descentralização, ou seja, é o contrário de centralizar. Se eu fosse centralizar, todas as decisões seriam feitas lá em Brasília, dentro do Ministério da Saúde, com o ministro da Saúde. Quando eu descentralizo as decisões, significa que eu tenho outras atuações no resto do Brasil que decidem também a saúde do país. Então, eu tenho o ministro de Saúde lá em Brasília, mas eu tenho o secretário estadual de saúde lá em Belo Horizonte. E eu tenho o secretário municipal de saúde aqui em Berlândia. E todos eles têm responsabilidades nas decisões. Então, isso é descentralizar, é municipalizar a ação e serviço. Isso favorece muito. Imagina que aqui em Uberlândia tem um surto de sarampo. Vamos pensar no sarampo, porque o sarampo ele tinha sido erradicado no país graças às vacinas, e o Brasil era um país que tinha erradicado desde 2016 o sarampo. Depois de 2016, a gente passou a ter sarampo por mais de um ano no Brasil, e aí no país. E aí a gente voltou a ter surtos de sarampo. Inclusive, o mês que vem, nós vamos ter uma campanha de vacinação contra sarampo. Veja bem, se a gente tiver um surto de sarampo aqui em Uberlândia, vamos imaginar se a nossa saúde fosse centralizada no Ministério da Saúde. O prefeito daqui de Uberlândia ia ter que pegar um secretário aqui, alguém responsável pela saúde, mandar lá em Brasília, e chegar lá e falar assim, olha, lá em Uberlândia, a gente está tendo um surto de sarampo, nós levantamos tantos casos, tantas internações, tantos sintomas, e ele leva um quadro epidemiológico para lá, pede uma verba e aí volta, até chegar que muita gente já tinha morrido. Quando a gente descentraliza as decisões, a decisão ela fica muito próxima de onde está acontecendo o problema de saúde pública, né? Isso favorece muito. E o nosso Sistema Único de Saúde, das características principais dele é essa descentralização. O SUS, gente, a gente, principalmente que é trabalhador da saúde, a gente tem o dever de popularizar, sabe? De contar o que o Sistema de Saúde Único, né? O nosso SUS, ele tem de ponto positivo. A gente reconhece as deficiências, mas a gente reconhece, acima de tudo, as conquistas que esse sistema tem. Como um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, que garante acesso à saúde universal para promover melhor qualidade de vida. O SUS é uma conquista nossa, uma conquista da sociedade brasileira. E ele foi criado com um firme propósito de promover justiça social, para diminuir, superar, né, as desigualdades
sociais. A gente precisa, né, conhecer um pouquinho. Quando a gente fala do SUS, então até como trabalhador de saúde, né, como profissional da área de saúde, a gente precisa aprender a defender esse Sistema Único de Saúde. Antes de falar sobre as características, eu queria que vocês colocassem aqui para mim no chat. Pode colocar. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma enquete. Espera aí. Consigo. A pergunta espera lá, enquete personalizada. Quem dessa sala usa o SUS? Pera lá. Isso. Já publiquei a enquete, não já? Muito bem. Todo mundo votando. Vou esperar a votação. Quem é que usa o SUS nessa sala? Nós estamos com 40. Gente, hoje nós batemos recorde. 40 pessoas na sala. Vamos lá. 28 votando. 30. Beleza. Ok. 77% das pessoas que responderam, 30 pessoas responderam que usa o SUS. Uma pessoa respondeu que não usa o SUS. Beleza, então vamos lá. A partir de agora, no final da aula, eu vou perguntar de novo quem usa o SUS e quem não usa, e nós vamos fazer uma nova enquete. Sistema Único de Saúde, ele é uma política de Estado. Veja bem, eu vou falar várias características do SUS agora. Política de Estado, gente, é diferente de política de governo, porque governo troca a cada 4 anos, por exemplo, né? Por exemplo, em novembro a gente vai ter eleição para prefeito. A cada 4 anos muda o governo municipal. A cada 4 anos muda o governo federal. Quando a gente fala política de governo, eu estou falando que aquilo é o plano de governo, é o que aquele gestor público pensou em ofertar para a sociedade e cumprir durante os seus 4 anos, sei lá, 2 anos de tempo de gestão. Agora, isso muda a cada 4 anos porque cada gestor tem um pensamento diferente, né? Tem um gestor que tem uma pegada mais assim, olha, se dedica mais à questão estrutural da cidade, constrói mais pontes, mais ruas, melhora a estrutura física, e isso é bom também. Mas tem um gestor que ele tem uma característica mais social, ele constrói mais unidades de saúde. Em 4 anos é relativamente um tempo curto, né? Quando a gente pensa na gestão de uma cidade, por exemplo. Num país, imagina, né? Então, política de governo muda quando muda o governo, muda a política de governo. Política de Estado, não. Política de Estado, ela está atrelada à política pública, é legislação, é normativa. Pode sair um governo e entrar outro, que existe uma lei que obriga aquele governo a cumprir o que está escrito naquela norma, certo? O SUS é uma política de Estado. Então, pode mudar o governo nacional, né, um presidente, que o SUS vai continuar sendo o SUS, tá? E a não ser que mude a lei. E ela existe desde 1988, que vocês estão vendo aí nos próximos slides. Eu não vou me ater a ele, que é uma linha do tempo, desde 88, com a Constituição Federal nossa, né? A nossa que é válida até hoje, passando em cada um dos grandes eventos, por exemplo, logo que a gente instaurou, né, o SUS com a Constituição Federal, um ano depois, para vocês terem ideia, teve o registro do último caso de poliomielite do Brasil. Né? E depois veio a Lei 8080, que vocês viram lá com a Ana Laura, né? Que é a legislação que mais fala do SUS. Gente, se for prestar concurso público na área de saúde, vocês podem ter certeza absoluta que 1, 2 ou 3 questões da Lei 8080. Isso é fato, tá?
Então, isso daqui que vocês estão vendo, eu vou colocar nos slides, e é uma linha do tempo, ok? Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Ah, tá. É porque veio uma mensagem aqui que meu status de conexão caiu. Beleza. Ah, tá. Hoje a internet, hoje à tarde, estava meio ruimzinha aqui em casa, mas tá bom. Bom, então vamos passar para frente. Antes de 88, a gente não tinha SUS, né? Antigamente tinha alguns, era como se fosse aquele modelo do famoso INPS. Às vezes alguém já ouviu falar assim, ó, você pagava, o trabalhador pagava um valor do salário e aí tinha direito aí em algum sistema público, né? Então antes não tinha o Sistema Único de Saúde, antes eram outras formas da gente ter acesso aos sistemas de saúde. Então veja bem, com a Constituição de 88, antes de 88, para vocês terem ideia, o atendimento de hospital público, ele era restrito a mais ou menos 30 milhões de brasileiros. Mais ou menos 30 milhões de brasileiros. Depois da Constituição de 88, que implementou o Sistema Único de Saúde, mais de 70 milhões de pessoas passaram a ter direito ao atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Então, como que era antes de 88? Veja bem, antes de 88, o sistema público de saúde, ele atendia quem contribuía com a Previdência Social. Só quem contribuía, ou seja, praticamente quem era trabalhador. Quem não tinha dinheiro e dependia de caridade, de filantropia, de ajuda. Sem discriminação. Para quem é trabalhador, para quem não é, para quem tem emprego, né, ou não, não importa. Desde a gestação até a vida inteira, tá? É um direito, hoje é um direito. Antigamente ele era centralizado, ele era responsável. Quem era o responsável? Era o governo federal, sem participação nenhuma de usuário, não tinha Conselho Municipal de Saúde. Hoje, como ele é, desde a Constituição, né, depois de 88, ele é descentralizado. Lembra que eu falei do que é descentralizado? Tem o ministro de saúde, tem o secretário estadual, tem o secretário municipal. E ele é participativo. Hoje, para vocês terem ideia, tem mais de 100 mil conselheiros de saúde no Brasil. Antes, o sistema ele era mais uma assistência médico-hospitalar, ou seja, era um sistema centrado na doença. A pessoa ficava doente, procurava o sistema e aí tratava a doença. Hoje não. Hoje a gente tem uma orientação de promoção, de proteção, recuperação, até reabilitação da saúde. Então hoje a gente pensa na qualidade de vida, a gente pensa muito mais em prevenção. Antigamente, né, antes de 88, atendia 30 milhões de pessoas com acesso, por exemplo, a serviço hospitalar, que era o mínimo. Hoje, é em torno de 152 milhões de pessoas que têm acesso ao SUS, né? Utilizam o SUS. E é o único, às vezes, para esses 152 milhões de pessoas, é o único acesso ao sistema de saúde através do SUS. Pra vocês terem ideia, hoje mais ou menos somos 200 milhões de pessoas. Então, vamos continuar no antes e no depois. Hoje, por mais que hoje 152 milhões só acessam, né, só tem o SUS ele beneficia hoje mais de 190 milhões de brasileiros, ou seja, quase que a população do Brasil inteira. Porque quando a gente fala SUS, eu não estou falando só de um posto de saúde. Eu estou falando, por exemplo, de vigilância em saúde, vigilância sanitária, vigilância ambiental, por exemplo, registro e fiscalização de medicamento, assistência farmacêutica. Vocês já ouviram falar que vocês podem ir lá na Drogasil e pegar um medicamento gratuito, se você tiver a receita do SUS carimbada e a orientação? É a farmácia popular? Por exemplo, para diabetes, aquelas... como que chama aquelas... tipo uma agulhinha da insulina que você recebe, eu esqueci o nome daquilo lá, é um aplicadorzinho, parece uma vacininha assim, ó, ele dá o pico, né, com a agulhinha, a entrada da insulina ali.
Esse tipo de medicamento, por exemplo, ele é gratuito, ele está lá, ele é disponibilizado sempre pelo Sistema Único de Saúde. Ó, a Andreisa está falando aqui para nós, eu sempre pego bombinha para os meus filhos, gratuito. E muitos medicamentos são ofertados nas farmácias, né, cadastradas como farmácia popular. O usuário tem uma consulta no SUS, pega a consulta, a receita, vai lá numa Drogazil, por exemplo, ou na Droga Líder, entrega e recebe o medicamento, né? Mas tem a farmácia popular também dentro do próprio Sistema Único de Saúde. A gente está falando de atenção básica dos postinhos, a gente está falando da regulação da saúde, a gente está falando de banco de saúde, né? Então, o serviço de atendimento hospitalar hoje no Brasil, a gente conta, né, pensar no hospital público, com mais de 6.500 hospitais credenciados, às vezes públicos e privados, e filantrópicos também, que atendem pelo SUS. Ah, mas como assim um hospital privado? Sim, por exemplo, às vezes tem uma cota do Hospital Santa Clara, por exemplo, que o paciente é atendido lá, mas quem paga esse atendimento é o SUS. Então, às vezes, por conta de equipamento ou por conta de leito, o paciente ele é atendido no Sistema Único de Saúde, mas ele é direcionado lá para o Santa Clara, faz para Santa Marta, faz uma cirurgia lá, mas é tudo paga pelo Sistema Único de Saúde, certo? O plano de saúde, né, os planos de saúde que a gente tem privado, de atendimento, hoje no Brasil, eles atendem mais ou menos 46 milhões de pessoas. Mas é o SUS que realiza 75% de todos os procedimentos que a gente chama de alta complexidade. Alta complexidade são cirurgias, são coisas que precisam de grandes equipamentos, altas tecnologias, né? Então, olha lá, a Luciene está falando, eu uso medicamento para arritmia, pego na farmácia popular. Luciene, você paga alguma coisa por esse medicamento? Quando você pega lá? Nada, exatamente, exatamente. Então, veja bem, o SUS, ele não é só uma assistência médica hospitalar. Olha esse slide que eu vou passar agora. Todas essas palavras que estão aí estão relacionadas ao nosso Sistema Único de Saúde. Né? Quando a gente fala de indicador de saúde, humanização, promoção de saúde, informação, saneamento, segurança alimentar, justiça social, todas essas palavras elas estão dentro da rede do Sistema Único de Saúde. Né? Ele desenvolve nas cidades, por exemplo, às vezes a gente nem imagina, mas, por exemplo, em cidades, no interior, nas fronteiras, nos portos e aeroportos, o Sistema Único de Saúde está lá para vigiar quem está entrando no país e que precisa de uma determinada vacina para entrar. Então, quem está lá é um posto do SUS que está lá. Faz vigilância das condições de saneamento, da segurança de trabalho, higiene dos estabelecimentos de serviço, regula registro de medicamento. Às vezes, até para comprar um medicamento lá na Drogazil, eu vou pagar pelo medicamento. O SUS está ali, porque ele regula o registro do medicamento que é colocado ali para vender, né? Controla a qualidade do alimento, da manipulação, enfim. O SUS não é só o postinho de saúde, não é só o hospital. Se a gente pudesse falar, né, de um glossário do SUS, a gente teria que falar, tudo isso daí está relacionado à assistência farmacêutica, que é esse processo que a gente acabou de falar, atenção à saúde, ciência e tecnologia, grande investimento em centros, né, por exemplo, da Fiocruz, que está investindo agora, o governo está investindo através do SUS, junto com a Universidade de Oxford, a produção daquela vacina que está a mais adiantadinha, né, contra o Covid. É SUS que produz. Grande parte das vacinas que são feitas aqui, né, pelo nosso calendário básico, são produzidas pelos próprios laboratórios que são financiados pelo SUS. Né? Mas a gente pode falar também em gestão do trabalho, gestão participativa, né? Que é a participação da comunidade, dos usuários.
A gente tem que falar também, né, nesse glossário do SUS, promoção de saúde, regulação, que é isso que eu falei, que é um poder que o governo exerce para fiscalizar a entrada no país, a entrada nas cidades, regular também os estabelecimentos de saúde, privado. Quando eu falo também de saneamento, a água que chega no nosso filtro, ela é controlada, a água para consumo humano, o sistema de esgoto, limpeza urbana, tudo isso é controlado pela Agência de Vigilância e Saúde, né? Sangue e hemoderivados são os hemocentros, todos os hemocentros são do SUS. Saúde indígena, né, que é um conjunto de ação que é específica para o sistema de saúde do povo indígena. E está lá no SUS, é lei, né, específica para respeitar as especificidades sociais, as etnias, culturais e geográficas das comunidades indígenas, né. Então, tudo isso daí faz parte do que a gente chama de glossário do SUS. Até a própria saúde suplementar, que é a que a gente paga. Por mais que existe um plano privado, quem controla, quem cuida, regula desses sistemas privados é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A ANS é do SUS. Então, por exemplo, quando você faz um pedido para fazer uma cirurgia no seu plano de saúde, vamos imaginar que as meninas falaram aqui, do Amil, e aí o plano está negando, e você sabe que você cumpre lá, o seu médico te orientou, olha, cumpre todos os requisitos. Qual que é uma orientação? Liga na ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, e abre um chamado. Quando você abre um chamado, em torno de 24 a 48 horas, o plano de saúde que você paga é obrigado a dar uma resposta. Quem faz isso? O SUS. Então, por mais que você pague um plano privado, quem controla esse plano privado é o SUS. Vamos falar mais de número? Adoro falar número do Sistema Único de Saúde. Veja bem, o SUS ele soma muita vida. 2 milhões de partos por ano são realizados no Sistema Único de Saúde. Antes de 88, quando a gente não tinha o SUS, a gente tinha uma expectativa de vida do brasileiro de 69,7 anos. Em 2011, a expectativa de vida passou a ser 73,1 anos. Se eu não me engano, eu li uma reportagem agora recente, que a expectativa de vida, né, agora de 24 de agosto, mais ou menos, desse ano, que a expectativa de vida do brasileiro aumentou, né, segundo o IBGE, que é quem controla esses dados, e de acordo, a pessoa que nasceu esse ano de 2020, ela vai viver, em média, 76,7 anos. Quem nascer, por exemplo, em 2040, vai ter uma expectativa de 79 anos. E quem nascer em 2060, a expectativa de vida vai ser 81 anos, né? Graças às tecnologias, ao acesso universal à saúde, à promoção principalmente de prevenção, né, e não tratar a doença. Em relação a transplante, isso é interessante a gente falar. Gente, a gente tem que ter um orgulho muito grande de falar que o Brasil é o país que possui, presta bem atenção, o maior programa público de transplante de órgãos do mundo inteiro. Não só transplante de órgãos, de tecidos e células, do mundo inteiro. E ele é garantido a toda a população do Sistema Único de Saúde. Ele é responsável pelo financiamento de 95% do transplante do país. Então, presta atenção, 95% de todos os transplantes de órgãos, tecidos e células que são feitos no país, são feitos dentro do SUS. Inclusive, essa semana, antes de ontem, aqui a UFO fez o primeiro caso de transplante de medula aqui no Hospital de Clínica, na medicina, no nosso hospital. É muita coisa, né? Quando a gente pensa isso. Serviços de saúde, de SAMU, né? Não é todo país que tem ambulância. Aqui no Brasil tem. Então, quando um motoqueiro cai ali na Rondon ou cai em qualquer lugar dessa cidade, às vezes quem chega primeiro ou é o SAMU, né? Por exemplo, o Corpo de Bombeiro, que quando não tem o SAMU na cidade é ele que assume, mas é gerenciado pelo Sistema Único de Saúde. É quem faz o primeiro atendimento.
Em 2003, o SAMU ele atendia 10 milhões de pessoas. Em 2011, pulou para 111 milhões de pessoas. SUS que está fazendo isso daí. Vamos pensar um pouquinho no nosso lado, nas equipes de saúde bucal. Em 94, né, quando instaurou a estratégia de saúde da família, a gente tinha somente 300 equipes de saúde da família. E vamos pular, né, lá para 2011. De 300 equipes lá em 94, em 2011, hoje no Brasil tem... hoje não, né? Em 2011, hoje é um pouco mais. Em 2011, nós tínhamos 21 mil equipes de saúde bucal, por exemplo, em 4.854 municípios. É muita coisa, né? Então, assim, a gente cresceu muito. E o ideal é sempre a gente poder investir no que a gente chama de atenção básica, que é o primeiro acesso, né, aos serviços de saúde. A atenção especializada é a terciária, o hospital, é quando precisa de fazer uma cirurgia, né? A equipe básica é a que está ali, é a do postinho, que vai atender quem está com uma dor na nuca por conta de uma pressão alta, quem está com uma virose, é quem está diabético, quem está hipertenso, né? É a entrada das pessoas no Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Saúde diminui mortalidade infantil. Para vocês terem ideia, em 1990, a mortalidade infantil, inclusive, é um indicador de desenvolvimento humano, né? Então, quando a gente fala que um país é desenvolvido ou não, um dos indicadores principais é a mortalidade infantil, né? Que é a mortalidade da criança, logo que nasce, a criança morre, né? Então, isso é mortalidade infantil. Em 90, a gente tinha em torno de 53 mil nascidos vivos, né? Que era um número relativamente alto. 2009 caiu para 21. A taxa de mortalidade hoje no Brasil, para vocês terem ideia, mortalidade infantil, que é medida pelo número de mortes antes de completar um aninho, tá? Morreu depois de 2 aninhos, 3 aí não entra mais com mortalidade infantil. Hoje, a mortalidade infantil é uma taxa de 12,4 a cada 1.000 nascidos vivos. Então, a cada 1.000 menino que nasce, 12 morre antes de completar um aninho. Então, essa é uma taxa relativamente baixa, né? Vamos falar de vacina? O Brasil é um dos países que possui o maior programa público de imunização do mundo. Aqui no Brasil, são dadas mais de 300 milhões de doses de vacinas aplicadas na população. Então, é uma quantidade muito grande de vacinas que a gente tem. Tem vacina que não é coberta pelo sistema público? Não, tem vacina que não é. Tem vacina, por exemplo, de pneumonia, que o SUS não cobre todas. Mas existe um calendário que é o calendário básico das doenças mais prevalentes de saúde pública, que é obrigado ao SUS ofertar, né? Então, isso tem acesso para todo mundo. Meus meninos, por exemplo, todas as vacinas que são ofertadas no SUS, eu fiz por lá, né? E a gente é muito bem atendido em relação à vacina. Gente, eu tô acabando, tá? Outro slide, né, que a gente fala de SUS. Isso aí eu já falei, né, antes de 88 tinha mais ou menos 30 milhões que eram beneficiadas, hoje são em torno de 190 milhões. Esse slide está aqui porque eu queria falar só um pouquinho da saúde bucal. É a terceira linha, olha lá. Em 2002, a gente tinha 100 centros de especialidades odontológicas, que são CELS. Vocês já ouviram falar do Centro de Especialidade Odontológica? Aqui em Uberlândia nós temos 2. Um é aqui no Pampulha, funciona lá dentro do AI Pampulha, e o outro CEL funciona lá no Roosevelt. O CEL é um centro de especialidade odontológica. Eu sou avaliadora do Ministério da Saúde
dessas unidades de centro de especialidade odontológica. Eu tive a oportunidade, no Triângulo Mineiro, visitar todos os centros de especialidade odontológica. No Triângulo Mineiro, nós temos 15 CELs, né? Só para vocês terem uma ideia, em 2002 a gente tinha 100 centros de especialidade. Hoje, nós temos 867 centros de especialidade odontológica no Brasil. Lá tem atendimento a paciente com necessidade especial, tem pediatria, pode ter prótese, tem atendimento a diagnóstico e tratamento do câncer de boca e tem também de cirurgias mais complexas, né? Prótese não são todos os centros que tem, mas a maioria tem. Aqui em Uberlândia especificamente não oferece prótese, mas em outros países tem. Bom, a Andreísa falando que trabalhou no CEL de Lavras, então você conheceu bem o que é o Centro de Especialidade Odontológica. Lá tinha prótese. Aqui perto, em Araguari, eu visitei, tinha prótese, Uberaba tem, Sacramento tem, não são todas as cidades. Aqui em Uberlândia, especificamente, não tem. Uma pena, mas poderia ter. Mas tem pediatria, tem cirurgias um pouco mais avançadas, tem endodontia, né? Que endodontia é a maior fila do CEL, é o tratamento de canal. Gente, esse mapinha que vocês estão vendo aí é um mapinha só para mostrar aonde que o SUS consegue alcançar no nosso país. Então, veja bem, ele alcança o país inteiro, né? Quando a gente fala de que forma que ele alcança, olha aí esse próximo slide. Ministério da Saúde, lá em Brasília, né? Lá tem 26 núcleos. Tem a FUNASA, né? Que é voltada para a Fundação Nacional de Saúde. Tem a Fiocruz, onde tem grandes pesquisas, né? Tudo, gente. Sistema Único de Saúde. São 16 institutos da Fiocruz no país nós temos. Nós temos a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, que tem no Rio de Janeiro e mais em 12 núcleos. Nós temos um grande Instituto Nacional do Câncer, o famoso INCA, lá no Rio de Janeiro, que é um hospital 100% SUS. Nós temos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem 26 coordenações estaduais, tem 114 postos espalhados no mundo inteiro, em porto, em aeroporto, nas fronteiras. Nós temos todos os hemocentros, são SUS. A gente tem um distrito sanitário também indígena, tem 34 unidades no país, só para cuidar da saúde indígena. Não para. Olha aí, a gente tem um grupo hospitalar Conceição, que é um grupo muito famoso lá no Sul, ele fica lá no Rio Grande do Sul. Tem 4 hospitais, tem as secretarias estaduais de saúde em todos os estados e no Distrito Federal, tem os conselhos de saúde, tem os hospitais, são 6.500, e para ser mais exato, 6.528 hospitais públicos nós temos no país. Postos de saúde, nós temos quase 12.000. Nós temos Rede Sara de hospital em Brasília, né, muito famoso na reabilitação, principalmente de pacientes que sofreram grandes acidentes. Temos as secretarias municipais de saúde, equipe de saúde da família, a gente tem mais de 32.000 equipes de saúde da família. Nós temos em torno de 1.600 a 1.700, mais ou menos, CAPs. CAPs, antigamente tinha, como que chamava, gente? Hospício, vocês lembram? Quando a pessoa tinha alguma manifestação, doença mental, já deu a hora, né, gente? Eu sei, estou finalizando. Não, falou sanatório. Sanatório, né? Isso. Eu tô vendo aí que a Andreísa falou que vai sair, né? Tudo bem, Andreísa, eu tô quase acabando, pode ir. Os sanatórios, os manicômios, recentemente, relativamente, né, na história da saúde, é até recente essa legislação que não pode mais ter sanatório, manicômio, né? Você não pode prender a pessoa lá obrigatoriamente, compulsoriamente. A partir daí, o que substituiu são os CAPs, né, que são os Centros de Apoio Psicossocial. Então, essas pessoas são tratadas, mas elas são
estão inseridas na sociedade como um todo. Hoje a gente tem em torno de 1.700, né? Mais que 1.600 CAPs. Enfim, gente, o SAMUS, a gente tem 111 milhões de usuários que são atendidos anualmente pelo Sistema Único de Saúde, né, através do SAMU. E esses aí são os que compõem o time do Sistema Único de Saúde. Então, se a gente pudesse colocar aí, né, essa imagem é um campinho de futebol, olha lá quem está lá. A gente tem farmacêutico, socorrista, médico, auxiliar de enfermagem, técnicos, parteiras, técnico em saúde bucal, olha aqui vocês, ó, tá vendo? Compõem o Sistema Único de Saúde. Enfim, gente, são vários, nutricionista, técnico em ortopedia, psicólogo, fonoaudiólogo, né? A equipe não para, olha lá. Tem dentista, assistente social, fisioterapeuta, né? Tudo isso daí e vários outros, não são só esses aí que estão. Desafios, veja bem, a gente tem... essas daí são algumas campanhas do Sistema Único de Saúde, né? Por exemplo, campanha contra a dengue, contra a diabetes, né? Tosse, né? A campanha de tuberculose. Enfim, o Ministério da Saúde ele tem campanhas num calendário anual que é investido bastante dinheiro nessas campanhas para evitar essas doenças. Mas são muitos os desafios. Eu queria destacar uma legislação que é uma normativa de 2009, que é o direito do usuário. E é bom a gente saber disso, porque todos nós somos usuários. Toda pessoa está lá nessa norma, nessa legislação, que é uma portaria do Ministério da Saúde. Toda pessoa tem direito ao acesso aos bens e serviços, né? Para a recuperação da sua saúde. Toda pessoa tem direito ao tratamento adequado, no tempo certo, para resolver o seu problema de saúde. Toda pessoa tem direito a um atendimento humanizado e acolhedor. Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direito respeitado lá dentro. Toda pessoa tem responsabilidade no tratamento. Toda pessoa tem direito à informação. E toda pessoa tem direito a participar dos conselhos e conferências do Sistema Único de Saúde. Gente, os desafios são grandes, a gente sabe. Financiamento, né? O tanto que o governo investe, poderia ser mais. A gente poderia ter mais participação em controle social, ter mais política pública, né? Ter uma redução maior de violência, dos acidentes de trânsito, né? O uso abusivo do álcool, que afeta um punhado de outros problemas, porque o uso abusivo do álcool, ele afeta, por exemplo, violência doméstica, ele está relacionado com acidente de trânsito. Às vezes a gente ataca num problema de saúde público, mas a cascata que vem em consequência desse problema de saúde é grande. Por exemplo, o álcool. Se a gente diminui o uso abusivo de álcool, a gente diminui violência doméstica em casa, a gente diminui doenças crônicas, a gente diminui... Aí vai ter uma cascata, né? A gente sabe que a gente tem um punhado de desafio, mas a gente tem muita conquista, e as conquistas, elas são muito maiores, né? O Brasil, por exemplo, ele erradicou a paralisia infantil. O Brasil, em 2008, pela Organização Mundial de Saúde, para vocês terem ideia, ele passa a ter o sistema de saúde orientado como modelo no mundo inteiro. A mortalidade infantil diminuiu em 61%, graças às conquistas do Sistema Único de Saúde, campanhas e programas específicos, né? O Brasil ele é reconhecido internacionalmente pelo programa de AIDS, vacinação, o próprio tabagismo, banco de leite humano, SUS. O SUS realiza 75% da atenção de alta complexidade, né? Procedimentos de quimioterapia, radioterapia, internação. O Brasil Sorridente, ele atende 67 milhões, é o assunto da nossa próxima aula, né? A gente aumentou nossa expectativa de vida, né? Criou-se os CAPs, tem também o transplante que eu já falei, 95% de todos os transplantes são feitos no SUS. Vigilância sanitária atua no Brasil inteiro, nos portos, aeroportos, né? A gente teve uma redução muito grande do uso do cigarro,
o uso de fumante diminuiu, tem alguém que controlou. Gente, vocês lembram de propaganda de cigarro? Era possível, eu lembro de ver propaganda de cigarro, e era uma coisa assim, era uma pessoa cavalgando num cavalo, ou uma pessoa dirigindo um carrão, então assim, não era? Era Você lembra chique. disso? Era chique, isso mesmo, Jaqueline, era chique fumar. Até que um dia veio uma lei e falou, olha, é proibido a veiculação de propaganda de cigarro. Né? Eu não sei como a gente conseguia ir para lugares fechados, tipo London, que podia fumar lá dentro. Olha o Vocês absurdo. lembram? Vocês lembram do Londres? A gente ia para lá, tinha que chegar e tomar banho, porque o cabelo e a roupa fediam cigarro, né? Hoje não pode mais, isso são leis do SUS, né? Que regulamenta. Em 2003 veio o SAMU, né? Que cuida dos acidentados aí, das emergências. Hoje a gente tem política pública específica para criança, para adolescente, para mulher, para homem, para idoso, para os índios, para a comunidade LGBT, para quilombola, para os ribeirinhas, né, para quem trabalha no campo, para prostitutas. Descriminalizou um pouco também a questão da droga, né, que é a área que eu atuo, passou a ser reconhecida pela OMS como uma doença crônica, então aquele senso comum está deixando de existir, tratando os usuários como doentes. Exatamente, exatamente. A discriminação ao usuário de drogas diminuiu. Tem centros de tratamento, né? População de rua. Hoje a gente tem consultório de rua, porque, gente, a população de rua não tem CPF, eles não acessam a UAI Pampulha, porque na hora que você chega lá na UAI Pampulha, a primeira coisa que eles pedem é um CPF, né? E eles não têm. E aí tem serviços específicos para atender essas pessoas. Tem sistemas de saúde dentro das prisões, no regime prisional. São conquistas, né? A farmacêutica que a gente falou aqui, né? Acesso a medicamento, farmácia popular, medicamento genérico, medicamento fracionado. Às vezes eu precisava de 2 comprimidos, eu era obrigada a comprar uma caixa de 30. Hoje é obrigado, tem lei que manda diminuir, né? A quantidade de medicamento por caixinha. Fora a qualificação dos profissionais de saúde, né? Para quem trabalha lá. Tem UNASUS, que é a Universidade Aberta do SUS, que é para capacitar as pessoas que trabalham lá. Gente, eu falei demais, mas é porque eu realmente amo falar disso daí. Eu sei que às vezes a gente pensa assim, isso aqui já é da próxima aula. Às vezes, como a gente teve lei, né? Uma pessoa só falou que não usa SUS. Então, veja bem, talvez se eu perguntasse para essa pessoa agora, depois da aula, ela veria que realmente ela usa. Se você já vacinou alguma vez na sua vida num postinho, você usou o SUS. Se você bebe água limpa, né? Dentro da sua casa, você já usou o SUS, porque é o SUS que controla. Então, assim, o SUS não é só um postinho, não é só um hospital, é tudo isso daí. É o maior sistema público de saúde que a gente tem no mundo, junto com esses outros 5 países que eu falei. Certo? Vocês vão perdoar. Hoje eu não vou fazer nem chamada. Cadê a Larissa? Tá aí? Larissa, me responde se você fez a chamada. Juliana, eu peguei aqui. Beleza. Então tá. Porque senão aquela chamadinha demora mais. Aquela chamada eu gasto uns 10 a 12 minutos para fazer ela. Aí, como eu falei demais, né? Eu pego depois a lista com as meninas e faço a chamada lá. A Keila tá aqui. Eu tô vendo, Keila, e mantivemos aí quase todo mundo até o final. Gente, é uma pena não poder ouvir vocês. Alguém tem alguma dúvida? A Cris tá aí, tô vendo todo mundo que tá aí. Ana Rosa, Badia. Não, tá ótimo então. Eu agradeço vocês pela presença. Se tiver alguma dúvida, pode me manda no WhatsApp, manda lá no Moodle, tá? E aí, a próxima aula a gente vai falar do SUS, só que só na Política Nacional de Saúde Bucal, que é o famoso Brasil Sorridente, que é onde a gente atua mais, tá bom?
Um beijo para todas vocês, obrigada pela presença, boa semana para todo mundo, tá bom? E aí muito obrigada, professora. Eu acho que eu deveria ter tido a sua aula no meu curso de serviço social, porque muita coisa está bem mais claro do que antes. Acho também por questão de maturidade, né? Quando a gente faz outra faculdade mais velho, é outra coisa. É outra coisa, mas a gente sempre aprende com outra visão, né? Com outra pessoa falando. Que bom. Muito obrigada. Bom descanso. Obrigada, professora Ana Laura, por estar sempre aqui também nos auxiliando. Bom descanso para todo mundo. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Boa noite, professora Juliana. Boa noite. Está ouvindo? Eu gostaria de falar que a aula foi muito boa e que eu pessoalmente estou muito feliz com o SUS, sabe? Eu tenho 3 filhos e tudo que eu precisei através do SUS eu fui bem atendida. Não tem nada a reclamar. Nada a reclamar. Eu sei, igual a você. Não, sempre eu consigo. Olha, eu tenho 3 filhos, todos são atendidos. Tem muita história boa, né? Mas... Porque o pessoal fica reclamando, né? Sempre reclama. Eu não tenho nenhuma... Por enquanto, que bom, nenhuma reclamação. Eu fico feliz. Igual você, tem milhões de brasileiros também, né? A gente então... Tem fila na hora que você precisa de um especialista, né? Mas, assim, de modo geral, se a gente não tivesse, a gente estaria num cenário muito pior, né, Mara? Exatamente. Nossa, tem que agradecer muito. Tem que agradecer. Muito obrigada pela aula. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Beijo para todo mundo. Obrigada, Samara. Ana, se você quiser fechar